Hoje vamos começar o devocional no livro de João. No livro de João, vamos viver essa experiência com o Deus Filho, com Jesus, desde o início. Então, vamos lá. Ele vem falar de fé, vem falar de crer, de acreditar. Ou seja, vem no anúncio. Quando João veio preparar o caminho. Qual é esse caminho? O caminho do anúncio, anunciando o Filho de Deus. Então vamos lá. No princípio, era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? O próprio Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, nada sem Jesus, nada teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Crescem em quem? No Filho de Deus. Aquele que já existia desde o princípio, desde o início. Mas Deus quis enviar seu Filho a nós. Ele próprio era a luz, ele próprio, tá falando de João ainda, ele próprio não era a luz, mas a luz veio como testemunho da luz. Ele veio a Jesus. Qual era essa luz? Qual é essa luz que João veio? O próprio Cristo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, quem é aquele que é a palavra? O próprio Cristo. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E qual é esse mundo de quem João relata? Nós estávamos no mundo, porque Deus não mandou Jesus, seu Filho, o Deus Filho ao mundo, salvar árvores, salvar pássaros, salvar solo. Ele veio ao mundo para nos salvar, para salvar a mim e a você. E que tipo de salvação foi que Deus ofereceu? A entrega total do próprio Filho à cruz. Veio para... Voltando aqui no versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem não recebeu Deus, o Deus Filho? A humanidade. Está falando das pessoas. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência, olha isso, gente, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, eu e você existimos por causa de Deus, por causa da vontade de Deus, porque antes mesmo que nós tivéssemos uma mãe, nos trouxéssemos ao mundo, nós já estávamos no coração de Deus, porque eu e você somos vontade do Pai.
do Pai que está nos céus. E Deus mandou Jesus, o seu Filho, o Deus Filho, ao mundo para nos salvar, por amor, unicamente por amor. E quando o Deus Filho chegou na terra, nós não o reconhecemos, nós não o recebemos. E naquela época, há mais de 2000 anos, aconteceu isso. E hoje, você pensa, acredita que isso também continua acontecendo? Pois eu lhe digo, continua acontecendo, infelizmente. Por isso que o mundo está como está. Por isso que há tanta violência, por isso que há tanta desigualdade. Porque são poucos os que acreditam, são poucos os que creem no Cristo. Poucos nos que creem no Deus vivo, no Deus verdadeiro, e muito, muito poucos são aqueles que o buscam verdadeiramente. Então nós precisamos voltar às nossas origens, nós precisamos restaurar a nossa fé. E eu estou falando aqui para quem já é de caminhada, porque para quem ainda não é, vai ser um pouco mais difícil de entender, mas eu também te convido para você entrar nessa caminhada, para você começar a criar essa intimidade com Deus. Porque muitas vezes nós estamos na igreja uma vida inteira e nós não fizemos ainda o nosso encontro pessoal com Cristo, com o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. E nesse momento eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo toque seu coração, para que caiam escamas dos seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que caiam dos nossos olhos as escamas espirituais que nos impedem de ver. Que o Senhor toque o nosso entendimento, toque as nossas faculdades mentais, Senhor, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem tentado tanto, Senhor, meu Deus, nos falar e nós não temos entendido. Amém? Que Deus te ilumine e vamos continuar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É o próprio Cristo é a palavra de Deus, o próprio Cristo está na palavra. Quando você abre a sua Bíblia e tem intimidade com a palavra, você está tendo intimidade com o próprio Deus. É Ele que está dizendo, eu estou só repetindo o que está escrito. E aí muitas vezes a gente tem uma Bíblia em casa, ela tem ali, a gente abre nos Salmos, a gente separa, escolhe alguns salmos, faz algumas escolhas, mas isso não é ter intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e criar um tempo. Comece 10 minutos, meia hora e você vai crescendo o tempo, porque não faz sentido essa vida se a gente passar por ela sem criar essa intimidade com o nosso Senhor. Por quê? Porque essa vida natural que nós estamos vivendo é muito pequena da gigantesca vida espiritual. E nós só vamos conseguir entrar nessa vida espiritual para a eternidade, para a salvação, para a morada eterna com Deus, se a gente começar ainda hoje. Não sabemos quanto tempo nos resta. E nós não viemos nesse mundo para ser sementes. Até a semente, ela não permanece semente. Você coloca uma semente na terra, no solo, ela vai germinar, vai crescer e vai deixar de ser semente porque ela vai virar uma árvore, ela vai virar uma planta. E a nossa vida é assim. Nós estamos de passagem, digamos que a gente está no tempo da semente. E a semente precisa morrer para nascer uma árvore. Nós precisamos morrer para essa vida errada, essa vida de desobediência. Porque a gente fala pecado, pecado, pecado. Qual é o maior pecado? Desobedecer a Deus. Porque a partir do momento que eu desobedeço, eu vou cometendo todos os outros deslizes.
E se eu estou debaixo da obediência, como a palavra de Deus manda, eu vou estar distante do pecado. E a gente tem essa questão de julgar as pessoas. A gente nunca, muito pouco, nós assumimos o nosso papel, nós assumimos, digamos assim, algo, como que eu posso me expressar? Se eu cometo algo, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas atitudes. Que tipo de atitude eu tenho praticado? Ao invés de eu resolver mudar, de eu abandonar certos hábitos, eu tenho culpado pessoas, eu tenho colocado a culpa em alguém das minhas mazelas, a minha falta de perdão, o rancor que eu tenho carregado, o ressentimento, o tipo de amizade errada que eu tenho cultivado, e isso tem me trazido consequência. Eu tenho procurado alguém para culpar, ao invés de assumir que aquilo é o fruto do que eu estou semeando. Eu estou culpando alguém pelo meu mau fruto. Eu tenho que trazer essa consciência. Às vezes alguém te procura, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma direção espiritual. Eu não estou aguentando, a pessoa tal fez isso, a pessoa tal, o X fez isso, o N fez aquilo, o Y fez tal coisa. E aí, o que eu tenho feito? Será realmente que a culpa é das pessoas? A culpa é daqueles personagens que eu já resolvi distribuir a minha culpa? Distribuir a culpa daquilo que está acontecendo comigo? Ou está em mim? Ou a raiz dessa culpa está em mim? Que semente eu tenho semeado? E eu estou colhendo o fruto dessa semente. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter consciência disso, que o fruto que eu estou vendo todos os dias é consequência da semente que eu tenho semeado. Se eu tenho espalhado fofoca, se eu tenho produzido contra-testemunho de alguém. Às vezes na igreja todo mundo está errado, o pastor está errado, o padre está errado, os irmãos estão errados, a comunidade está errada, só eu estou correta. E aí? Realmente, será que eu estou correta? E aí eu tenho que voltar, eu tenho que fazer esse retrocesso para mim. O que eu tenho feito? Quais são as atitudes que eu tenho praticado? Porque de acordo com as atitudes que eu tenho praticado, esses frutos estão vindo de enfermidade do corpo, da alma, do espírito. E hoje se aflora muito a questão da ansiedade e depressão. A falta de perdão gera isso, ressentimento gera isso também. Tem algo, a ansiedade e depressão, ela vai surgir a partir do meu terreno biológico, do que eu tenho comido. Se eu sou digamos, uma comedora de açúcar, de muito carboidrato refinado, de alimentos ultraprocessados, isso vai trazer consequência para o meu corpo natural. Para eu ter uma saúde física boa, eu tenho que cuidar, eu tenho que praticar atividade física, eu tenho que me exercitar na natureza, colocar um tênis e fazer uma caminhada, colocar um tênis e fazer uma corrida. Eu tenho que fazer uma seletividade dos alimentos que entram na minha casa. Eu tenho trazido para minha casa muito refrigerante, muito pacote, muita caixinha, muito frasco. Que tipo de alimento, quando eu vou ao supermercado, que tipo de item eu tenho composto o meu carrinho no supermercado? Isso vai responder dentro de mim. E é um ponto para ansiedade. E o outro ponto é ressentimento, é fofoca. Eu gasto tempo com fofoca, mas eu não tenho conseguido ficar 10 minutos com a palavra de Deus. Mas eu gasto 2 horas fofocando. E aí eu entro na murmuração. A murmuração não vem de Deus, é do inimigo, do demônio. Deus fala na sua palavra que nós precisamos ser gratos. E aí eu fico procurando um e outro, para falar das minhas mazelas e não mudo de vida.
É errado você, às vezes, procurar uma direção espiritual, não é correto, mas aí você tem que procurar e tem que obedecer aquilo que lhe é passado. Mas quando aquilo que me é passado não tem açúcar, eu recuso, eu repudio, porque eu quero algo muito doce, eu quero uma palavra de Deus que está na Bíblia, que se adequa a mim. Não é eu que tenho que me adequar à palavra de Deus, não é eu que tenho que me adequar aos mandamentos de Deus, mas eu quero um Deus de acordo com um Deus que eu preciso, um Deus segundo o meu conceito. Eu quero uma eu quero uma Bíblia segundo a minha cartilha, as minhas necessidades. Hoje eu peco assim, eu falo de um aqui, levanto falso de outro ali. Aí eu preciso de um evangelho de acordo com o que eu vivo, com as minhas práticas, que seja favorável a mim. Meu irmão e minha irmã, isso não existe. A palavra de Deus é só uma, porque como nós lemos aqui no início, a palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E eu tenho que parar com as murmurações, eu tenho que parar com as mazelas. Então, para ter uma vida espiritual saudável, eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mentalidade. Se eu me irar com alguém, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que gerar arrependimento dentro de mim. Falar, Senhor, me perdoa, misericórdia de mim, Pai. Eu pequei, eu sou pecadora. Me reconciliar com Deus, limpar a minha mente. Se eu machuquei alguém, eu tenho que chegar na pessoa e pedir perdão. Se eu falei mal de alguém, eu tenho que pedir perdão para Deus e para essa pessoa. Os mandamentos dizem amar a Deus sobre tudo e meu próximo como a mim mesmo. Se Deus me manda eu amar o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu vou sair por aí, me denegrindo, acabando, me difamando? Tem condição de você sair falando de você por aí? Quando você pensar em falar mal de alguém, pense se você faria isso com você. Nós queremos ser respeitados, ser reconhecidos, sermos elogiados, sermos aplaudidos. Mas aí o que nós temos feito com o nosso próximo? O que eu tenho feito com o meu próximo? Tenho denegrido? Tenho sentido inveja? Tenho falado mal? Tenho levantado falso? Tenho desejado mal? Meu irmão e minha irmã, aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Você quer amor, você quer paz, serenidade, uma vida próspera, uma vida em abundância? Faça isso com os outros, porque o que você fizer com os outros vai vir para você. A palavra de Deus diz: de graça dai, de graça recebei. O que você tem distribuído por aí? Qual é o conteúdo do que você tem distribuído por aí? Essa distribuição virá para você, não tenha dúvida. E aí você está doente, você está depressiva, depressivo. Você está angustiado, angustiada e não sabe do que é. Olha o que a palavra diz. Nós precisamos ir para a fonte. Em João 15 diz assim, que Deus fala que Ele é a videira, a verdadeira, e nós temos que ser os ramos. Tem como sermos os ramos. Você tem planta em casa? Aqui atrás tem um pé de limão. Se eu pegar um galho de limão e colocar ali na calçada, será quanto tempo ele vai ficar verde? Assim somos nós, quando nós nos afastamos de Deus, nós secamos igual um galho de planta.